faça redação. Ei, não tem meio termo. O professor aqui é da área e ele vai poder atestar isso. A redação ou te bota nas vagas ou te deixa fora. Certo? Eu estava até conversando com um colega aqui de vocês, o Fernando, né, Fernando? No início da aula eu estava conversando com você, dando uma força. Vou aproveitar essa nossa conversa. Deixe disso. Só depois do Enem. Entendeu? Depois do Enem vale tudo. Depois. Não pode, agora não pode. Concentra, foco. Bora. Eu tô com medo de falar. Gente, se de novo cair energia, mão pra cima e assobia. Pra eu ter certeza que as mãos estão seguras e a boca também, por favor, tá? Veja bem, porque tem gente que toca a mão pra cima, né? E a boca não sei onde é que anda. Então, todo mundo pode falar isso não, né? Não, é figura de linguagem. Então, assim, redação ou bota você nas vagas ou tira você. Tava falando com o Fernando. Fernando, me permita tornar público nossa conversa. E, assim, tem dias que a gente não está inspirado para redação. Eu sei disso, né? Então, todo mundo escreve. Escrever é para a vida. Escrever é para a vida de vocês. Quando vocês estiverem na faculdade, vocês vão ter que escrever monografia, mestrado, dissertação, doutorado, a sua tese, né? Escrever um ofício na vida profissional. Então, escrever é para a sua vida. Escrever uma carta e mandar pelo correio para o seu crush, né? Escrever, né? Faz parte. Você vai precisar disso o resto da tua vida. E no Enem, corre o risco de você chegar lá e não estar inspirado. Não estou inspirado. Não tem isso, você vai ter que escrever. Se você entregar a redação em branco, você já está fora. Corre o risco de chegar lá no Enem, não ser um tema que você tenha apreço. Ah, eu não gostei. Escreva do mesmo jeito. Certo? Você gosta do crush. O tema, você escreve. Então, assim, você tem que contar com isso. Por isso que é um treino. Qualquer que seja o tema que você receba quando chega aqui, você tem que sentar e escrever. Porque no Enem você pode chegar lá e não te agradar. O tema não te agradou. E aí? Tu vai perder o ano todinho? Então vamos para dentro, né? Vamos cair para dentro. Gente, vou mais me delongar não. Então se inscrevam no simulado. Os alunos dos núcleos municipais se inscrevam no simulado também, certo? Façam, não faltem. O fascículo, todo mundo ganhou o fascículo? Sim. Levanta aí quem ganhou. O fascículo, não é a mão não, minha gente. Jesus. Pronto, todo mundo ganhou. O professor já está com fome. Chamar agora o professor Marcelino. Marcelino, tomar de conta aqui do pessoal. Marcelino é da área. Vai endossar aqui o que eu falei. Marcelino, você tem um fã-clube aqui. Eu sou um aluno já. Tudo bom? Seja bem-vindo, viu? Tudo bom, né? Gente, bom dia.
Ixi, bom dia ainda. Mais um bom dia melhor. Gente, bom dia. Bom dia. Beleza, agora eu senti firmeza, né? Essa recepção aqui é boa, né? Tá, vem, o pessoal bate palma, isso aqui. Bom demais. Pessoal, eu me chamo Marcelino, fui apresentado agora, né? Sou aqui neste momento com vocês, né? Aqui no Alcance é a primeira vez. Vi a convite, né, do professor Fábio e falar um pouquinho para vocês sobre interpretação de texto, tá? Eu trabalho mais ou menos há uns 20 anos aí nesse circuito de pré-universitário, preparação para vestibular, era o vestibular de 2 fases da UFC, enfim, e hoje é Enem. Então eu venho fazendo um trabalho já aí há 20 anos e também no ensino superior. É aqui em Fortaleza e também fora, né? No Rio de Janeiro, tá? Daí, então, assim, pediram que eu falasse sobre interpretação em função do módulo de vocês, mas eu quero fazer um bate-papo inicial em função disso, porque é o seguinte, em geral, tá? E aí, eu sou professor também da rede pública, né? Sou concursado da rede. Em geral, quando a gente fala para o pessoal assim, rapaz, é interpretação de texto. Aí o aluno faz assim. É aquela boa aula do soninho, né? Se for o último tempo, tipo esse agora, melhor ainda, né? Então, geralmente a interpretação de texto é a aula do soninho. Você tinha a língua portuguesa num passado aí muito próximo, com uma divisão, efetivamente, era o professor de gramática, o professor de literatura, o professor de texto, enfim, o professor de redação. Mas hoje você tem a língua portuguesa muito unificada, nesse conceito de linguagens, códigos e suas tecnologias. No entanto, essas pequenas ramificações que a gente ainda faz, né, assim, da interpretação, da redação e tal, pode, como a professora falou aqui para vocês, pode dar uma alavancada no teu resultado, certo? Muito forte. Mas, ao mesmo tempo, você precisa criar consciência, aquela consciência da importância daquele segmento que a gente vai estudar. Porque, assim, ó, eu vou dizer o que eu escuto geralmente, né? O pessoal chega para mim e diz assim, primeiro eu entro, interpretação, aí a turma baixa um pouquinho a cabeça, aula de soninho, o que não acontece aqui, porque aqui está todo mundo caveira, né? Todo mundo está firme e forte. Segunda coisa, as pessoas quando falam interpretação de texto me dá aquela ideia, aquela vaga ideia, de que eu não tenho que estudar. Quem sente isso? Levanta o braço. Tipo assim, é ler e responder. Quem tem essa sensação? Pode levantar o braço, não vou fazer bullying não. Pode levantar. Pronto. Ler e responder. Ler e responder. E aí o que é que acontece? Existe toda uma ciência em volta da interpretação de texto. Tá? Em função dessa ciência que existe, existem conteúdos linguísticos que vocês precisam saber. Algumas palavrinhas que vocês precisam dominar, alguns termos e conceitos que vocês precisam conhecer, para poder entender o mecanismo linguístico de formação do texto. Aí o Enem entende isso. Massa. Top demais. E só na prova de linguagens cobra 30% focado nisso. O último raio-x que teve, 30% da prova era só a interpretação textual ali dentro dos seus mecanismos. Fora os outros, né, as outras temáticas que vão se envolver para poder construir toda essa noção do texto, da compreensão, da interpretação e da análise. Tá? E aí você vai ter, enfim, vários outros conceitos. O gênero textual, que aí mais uma porrada lá de percentual que cai, e por aí vai. Entenderam? Mas aí, veja bem, a interpretação vai permear também todo o conceito de todas as provas. Porque, por exemplo, uma prova de história. Quem é que gosta da Marvel aqui? Levante o braço. Uma galera. Quem gosta do Capitão América? Ixi, aí, né?
Tem um bocado de gente que se acha Capitão América aqui. Vamos lá, Capitão América. Tá. Olha só, cai uma questão na prova de humanas. Uma questãozinha, folheto do Capitão América, a leitura sobre um texto, né, com a temática do nazismo, e fazer uma interpretação entre aquela perspectiva do cartaz, do folheto, e a perspectiva do texto. Comparando, fazendo uma interpretação. Capitão América é um personagem que tem as cores, né, da bandeira norte-americana, enfim e tal. E aí tem todo um conceito, certo? Que combate o quê? Aquele conceito do nazismo, e aí faz-se uma comparação de textos. Então não é uma concepção só de leu, compreendeu, respondeu. Até porque compreensão e interpretação são conceitos distintos. Você entende isso? De boa? Tranquilo? Sim ou sim, gente? Sim, né? Vixe, mas esse sim foi assim, terrível. Sim, gente? Sim, né? Sim. É a fome, é? Mas eu também estou com fome, estou aqui super motivado, pô. Então, se aguenta aí, ó. Sim ou sim, gente? Perfeito. Olha só. Quero mostrar uma coisa para vocês antes da gente entrar em questões, tá? Beleza? Primeiro, quem quer, né? Enfim, quem quiser ter contato comigo aí fora na rede social, a gente está aqui, tá? No Instagram. Todo mundo que fala comigo, eu respondo, enfim, a gente troca umas ideias e conversa bastante, beleza? E aí eu quero mostrar a vocês isso aqui, ó. Se você puder até anotar isso, é importante, tá? Isso não está dentro do teu material. Beleza? O que vai acontecer? Leitura e interpretação vai exigir de vocês um conhecimento de mundo, mas não que esse conhecimento de mundo interfira diretamente, certo, na sua análise textual. Como assim? Por exemplo, você tem uma crença, você tem uma percepção política, você tem uma percepção social, você é um ser humano que faz parte de um contexto histórico, você faz a sua parte socialmente, você tem seus direitos, você tem seus deveres. Quando você pega um texto, e aí existem as competências e as habilidades, né? As competências, os conhecimentos que você tem, as habilidades, a prática desse conhecimento, beleza? Quando você tem toda uma percepção, certo? Já de mundo e tal, isso não pode, isso tem que trazer informação para a sua leitura, mas isso não pode ser o fator que venha diretamente a influenciar a resposta. Você primeiro lê, entende os mecanismos linguísticos e busca nessa leitura, nestes mecanismos linguísticos, a resposta. Senão, o que é que vai sempre acontecer? Vai acontecer a seguinte situação. Você está lá, beleza? Leu o texto, foi para o primeiro item, show de bola? Aí elimina na hora. Você diz, esse aqui? Bom demais. Sai fora. Vai para o segundo item. Sai fora. Fácil demais, né? Vai para o terceiro item. Aí vai para o item D. Pode ser. Vai para o item E. Pode ser. Aí gera dúvida. E geralmente a opção é a que você não marcou. Certo? Geralmente. Item D, item E. Eu vou de E. Aí é o item D. Se não, vai no unido, unité, né? Assim? Unido, unité. Já está no meio da prova e tal. Mas olha só. Por que isso acontece? Primeiro, tem um elemento distrator. Geralmente, a prova traz algo que desvie sua atenção. Segundo ponto, você se influencia pelos seus conhecimentos diretos. Você se influencia por sua visão social, política, pelos seus valores. E automaticamente ali a opção traz algo que mexa com isso e você diz, é essa. Porque é a sua percepção. No entanto, a resposta sempre será aquela que atende ao comando. O comando da questão, não o meu comando. É o comando da questão. Isso vai levar em consideração, ó,
Observação da fonte bibliográfica. Observação do autor. O título. O conhecimento de mundo, mas também a identificação da tipologia e do gênero textual. Isso vai levar em consideração o meu tópico frasal, a leitura atenta do texto, as estratégias linguísticas para a construção do texto e, principalmente, o contexto histórico e cultural. Porque é assim, se a maioria da galera entendesse que o contexto histórico, cultural, social fosse assim, fundamental para a interpretação de texto, a galera não baixava a cabeça na aula de literatura, por exemplo. Aula de literatura. A aula de literatura traz todo o conceito cultural, artístico, literário, que é influenciado diretamente pelo contexto histórico, social, cultural daquele momento. E vai trazer as informações, 50% das informações necessárias para aquele texto. Os outros 50% é sua leitura e execução das habilidades. Então, por exemplo, quem gosta de literatura aqui? Quem gosta do romantismo, por exemplo? Aí, quando você vai ao romantismo, você tem lá no romantismo, tudo bonitinho, escola literária, chegou no Brasil, a presença, a presença da figura indígena e tal. O Brasil passa por um processo, um momento de análise social, discussão sobre a questão da coroa. Você tem uma busca da independência. Você tem todo um processo de eclosão de movimentos. E isso vai influenciar a parte artística. Porque, artisticamente, a gente precisa encontrar o quê? Um viés, um canal, um caminho que possa trazer uma identidade. E aí você vai ter, por exemplo, nessa identidade eu tenho que fortalecer a figura de alguém que represente justamente a nossa cultura, a nossa identidade, a nossa formação. E aí entra a figura do indígena. E você tem na primeira fase uma fase que traz o indianismo. E você tem uma formação dos textos que buscam isso. E as figuras são míticas. Por exemplo, para fazerem o filme, o Guarani, por exemplo, tiveram que trazer o Márcio Garcia para fazer o Peri. Um índio de 2 metros de altura. Forte. Porque é o processo da idealização. A idealização de uma nação, a idealização de uma cultura, a idealização de um contexto, a idealização de uma independência. Uma idealização completa, total, que gera um movimento justamente na produção dos textos. E aí, quando a pessoa lê o texto do romantismo, que vê aquelas metáforas, aquelas idealizações e tal, dá aquela sensação. Que diabo é isso, velho? Eu não entendi nada. Quem já leu um texto literário e não entendeu nada? Entende o que eu digo agora? A gente está mantendo a comunicação de boa? Então, entenda. Você precisa conhecer o processo histórico, social. Precisa ficar muito atento às aulas de literatura. Precisa ficar muito atento a todo tipo de reflexão que surge. Porque isso pode e vai, na verdade, vai ajudar no desenvolvimento, certo? Das produções literárias, dos textos, das concepções. E aí vai influenciar diretamente o quê? A interpretação. Imagine você que você tem 30% da prova levando em consideração esses aspectos. Sem contar que ela passa por todas as outras áreas, como eu já falei. Deu para entender, galera? Beleza? Vocês estão comigo? Sim? Então, olha só. Assim você tem que entender. Compreensão é diferente de interpretação. Tá? Eu tenho análise do que está escrito, das ideias, das frases presentes, informações, objetividade. No caso da interpretação, eu vou ter agora algumas deduções, vou ter que concluir algumas fases, vou ter que analisar elementos da linguagem, vou ter que falar, vou ter que entender a subjetividade, vou ter que buscar as informações fora, a questão, por exemplo, histórica, social, que está influenciando a formação daquele texto. Aí é outra perspectiva.
Então, primeira coisa que você tem que tirar da cabeça, não é só ler e responder. Ponto. É ler, analisar, utilizar ali a sua habilidade de leitura, analisar o texto, analisar as perspectivas e, assim, entendendo o comando da questão, responder. Tá? Isso aqui é importante. As competências aqui, por exemplo, da área 1, que a gente vai analisar neste material hoje. Ó. Eu tenho a habilidade 1, habilidade 3 da competência 1. Tá? Identificar as diferentes linguagens, os recursos expressivos, a caracterização dos sistemas de comunicação. A gente tem um sistema com várias perspectivas de comunicação, em que eu tenho uma gramática regente, né? Mas eu não posso desprezar nenhuma outra forma de comunicação. O importante é comunicar. Beleza? Você tem, ó, habilidade 3, relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação, tá? A gente vai mexer com a área 5. Eu tenho a habilidade 16, relacionar informações artísticas e os momentos literários. Isso é fundamental. Beleza? Como eu tenho, por exemplo, a habilidade 17, reconhecer a presença de valores sociais e humanos utilizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional. Por exemplo, vocês conhecem aquela concepção das escolas literárias mais europeizadas, né, por exemplo, com influências europeias. Mas a gente teve vários movimentos que desmistificaram essas concepções e entraram num processo numa mão contrária. Né? Quando você entra, por exemplo, ali, final dos anos 60, início dos anos 70, você vai ter, por exemplo, a poesia marginal. Tem uma questãozinha sobre isso no material. E essa poesia marginal não é a marginalização, né? A coisa do o marginal, o bandido. Não tem nada a ver. É o que está à margem da sociedade. Tem toda uma concepção, uma caracterização, certo? Que determina que aquele movimento é um movimento o quê? Marginal. Entende? Isso daqui, ó, habilidade 17, habilidade 16. A gente vai mexer com competência 6. Habilidade 19, ó, analisar a função da linguagem. Quem lembra das funções da linguagem? Perfeito, né? Função da linguagem tem a ver com locutor, o interlocutor, o código, o canal. Aí, para cada elemento desse, eu tenho uma função, né? Aí tem aquela função conativa que eu tento convencer, porque só o que cai, não é só o que cai, né? Entre aspas, na forma de dizer. Mas o que cai muito é o texto publicitário, por exemplo. É um gênero, beleza? Tem uma intenção de convencimento, não é assim? E nisso eu utilizo uma função de linguagem. Uma função conativa, uma função apelativa. E o apelativo não é relacionado... Ixi, apelou, né? Tem aquela coisa... Ixi, o fulano apelou o fulano. Não é isso. É a estratégia de argumentação para o convencimento. E nesse ponto eu tenho o quê? A interpretação. Certo? Aí vamos lá, ó. Habilidade 21. Reconhecer em textos de diferentes gêneros, que é um outro conceito muito importante para a interpretação. Vocês não podem esquecer esse conceito do gênero, tipologia e gênero textual, beleza? Inferir em um texto quais são os objetivos do produtor. Todo mundo sabe o que é uma inferência? Não sabe? Pois anote essa palavrinha aí, inferência. Vai cair constantemente no comando das provas, considerando a parte da interpretação. Inferir é o deduzir. É o que você analisa além daquela aparência linguística. Certo? Então, geralmente, as questões, o comando vem assim, ó. Infere-se que, a partir do texto, na análise tal, há uma inferência, você pode inferir que... Entendeu? Essa inferência o que é? É o que eu posso deduzir. É o que eu posso analisar
a partir do elemento linguístico ali. O que ele me leva para que dedução? Tá? Inferência cai muito. Então, ó, inferir em um texto quais os objetivos, tá certo? Habilidade 26, as variedades linguísticas, e vocês tiveram aula sobre isso semana passada, não foi? As variedades linguísticas, a diatópica, né, a diafásica, diastrática, não é assim? As variedades regionais, históricas. Então, você tem, principalmente, a variedade social. Beleza? A variedade social que tem a ver com o quê? Com as camadas sociais e a sua comunicação. Beleza? Dessa forma, meus queridos, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha no material. Pegue aí as suas questões, tá? A gente vai vendo cada questão e vai fazendo algumas orientações. Beleza? Eu tenho aqui, por exemplo, uma questão 1 que diz assim: acima de tudo, Euclides exaltava o papel crucial do agenciamento histórico. Todo mundo se situa aí? De boa? Pois é. Uma boa pergunta. Quem localizou aí já? Pronto, perfeito. Então, olha só. E é legal, né, cara? Chegar perto de vocês é bacana. Tudo bom? Você tem cara de médica. Você vai ser o quê? Ainda não sabe? Tem um pessoal aqui que é meu aluno. Cadê o pessoal que é meu aluno já? Tem ali uma galera ali atrás. Ó. Tem um pessoal, né? História de fã-clube foi tudo combinado. Eu prometi um ponto a eles lá. Aí eles estão tudo... Olha só. Diz assim, ó, acima de tudo, Euclides exaltava o papel crucial do agenciamento histórico da população brasileira. Sua maior aposta para o futuro do país era a educação em massa das camadas subalternas. Grifa esse nome, subalterna. Qualificando as gentes para assumir em suas próprias mãos seu destino e o do Brasil. Por isso, se viu em conflito direto com as autoridades republicanas, da mesma forma como outrora lutara contra os tiranetes da monarquia. Nunca haveria democracia digna desse nome enquanto prevalecesse o ambiente mesquinho e corrupto da República dos Medíocres. Gente incapaz e indisposta a romper com as mazelas deixadas pelo latifúndio, pela escravidão e pela exploração predatória da terra e do povo. Euclides expôs a mistificação republicana de uma ordem excludente e um progresso comprometido com o legado mais abominável do passado. Grife, excludente e comprometido com o legado mais abominável do passado. Sua morte precoce foi um alívio para os Césares. A história, porém, orgulhosa de quem a resgatou, não deixa que sua voz se cale. Então, olha só. Você tem aí o Nicolaus Shevchenko, né? Ele vai discorrer sobre a repercussão da obra de Euclides da Cunha no pensamento político nacional. Veja bem, você conhece da Cunha, não conhece? Conhece, não conhece? Ele produziu um livro legal. Qual é o livro? Os Sertões, beleza? Foi mais ou menos a primeira obra, digamos assim, jornalística, né? Um romance-reportagem, um romance jornalístico. E fazia abordagem de quê, gente? Essa obra fazia abordagem de quê? De que temática? Do conflito de Canudos, perfeito. A revolta de Canudos, tá? O que foi que aconteceu na revolta de Canudos? Isso, aquele movimento ali, liderado por um cidadão chamado Antônio Conselheiro, tá? O famoso. Aquele movimento começou a incomodar o quê? Os governantes, né? A elite. Começou a incomodar, tá? Qual foi a repercussão direta? Beleza, comento já, tá? Qual foi a repercussão direta? O que foi que os exércitos fizeram? Acabaram com tudo. Mataram quase todo mundo. Perfeito?
Quem foi que fez a cobertura disso? Euclides da Cunha foi designado por um jornal de São Paulo a fazer a análise de toda a situação e, lógico, fazer a cobertura do processo todo. Nisso ele fez a cobertura, isso gerou uma obra, um livro, perfeito? Só que nesse livro, você ainda tem uma percepção ainda anterior ao período modernista, perfeito? Você tem uma introdução ali, né, um pré-modernismo, a linguagem ainda um pouco rebuscada, e você tem também uma concepção ainda daquela linguagem um pouco preconceituosa em função dos mestiços nordestinos. Isso vai influenciar diretamente. Conhecer um pouquinho disso, veja que você não precisa ser um historiador, mas conhecer um pouquinho disso te dá uma percepção melhor do texto. Porque ele fala de ordem e progresso. Dá para entender isso direitinho? E na ordem e progresso, ele fala como ordem e progresso ou ele fala num sentido contrário? Ordem e progresso, ele fala no sentido real ou no sentido contrário? Ordem, progresso. Progresso é uma coisa boa? Organização é uma coisa boa? Mas aqui ele fala como uma coisa boa? Então vamos lá. Habilidade 23. Em ensaio publicado em 2002, Nicolau Shevchenko discorre sobre a repercussão da obra de Euclides da Cunha no pensamento político nacional. O autor apresenta um argumento que embasa a posição atribuída a Euclides da Cunha em relação ao lema da bandeira nacional. Em que? Aí vamos lá, fazer o procedimento que vocês fazem, né? Obviamente no dia da prova. Vamos eliminando e... né? Eliminando, vamos ver o que é que dá de problema. Resgata o poder da palavra ordem, que sugere um planejamento social, enquanto progresso infere a algo contemporâneo. Eu faço digamos assim, eu potencializo a palavra ordem? Não. Dá para entender isso? Aí vem item B, demonstra que o vocábulo ordem infere ao contexto de organização e progresso remete à modernidade da nação. Faz sentido? Isso aqui pode dar uma balançada, né? Só que esse, se você se balança aqui, você se balança pelo seu conhecimento e visão de mundo. Por que ordem? É ou não é? No caso, organização e progresso, é ou não é modernidade? É. Mas eu tenho que atender ao comando da questão. Expõe a ilusão republicana de ordem, que remete à marginalização, que foi o evento que ocorreu lá de Canudos. E o progresso, que não rompe com o poder aristocrático, porque o progresso ainda estava associado com quem? Com quem mandava. Faz sentido? Beleza, vamos analisar o D. Retrata a mistificação de uma ordem que impõe resistência aos excluídos, enquanto o progresso remete à força moderna social. Não tem nada de moderno, segundo o texto. Impõe ao vocábulo ordem uma força divina, extraída das mazelas sociais, e ao progresso uma fraqueza imposta à sociedade. Qual é o item, queridos? C de casa, né? Expõe a ilusão republicana de ordem, que remete à marginalização, e o progresso que não rompe com o poder aristocrático. O que é que eu quero que vocês entendam também, tá? Existe um negocinho importante demais, para quem quer vestibulares de alto desempenho. Quem quer um vestibular de alto desempenho, assim, uma coisa tipo, sei lá, direito, psicologia, medicina, tal? Quem quer? Levanta o braço aí. Pronto, beleza. Filho, uma questão dessa, você não pode errar. Interpretação de texto. Os queridos alunos que eu acompanho, por exemplo, que vão para esses, né, vestibulares de alto desempenho,
eles entendem a noção do edital, por exemplo. E o que é que eles fazem? Se a universidade não dá peso a determinadas áreas, eles focam na parte de linguagens e matemática. Linguagens, redação e matemática. Então, por exemplo, você concorrendo com uma pessoa de alto desempenho, você como alto desempenho, para ficar pau a pau, você não pode errar. Porque a prova de linguagens eles matam. Entendeu? Uma questão dessa, você tem um conhecimento social, um conhecimento histórico, um conhecimento literário, porque faz parte do movimento literário. Você tem um conhecimento de gênero por conta da crítica, e crítica é um gênero. Você analisa a linguagem e você faz os marcadores que contrapõem um conceito ao outro. Como ordem, que vem analisado num conceito diferente, e progresso, que vem analisado num conceito oposto. Para poder responder o item C. Deu para entender? Show? Então, nunca mais na sua vida, eu estou vendo uma amiga abrindo a boca, nunca mais na sua vida você abre a boca na aula de interpretação. Entenderam? Bora ver. Tem uma pergunta aqui que me fizeram, certo? Como diferencia uma questão de apelativa de uma informativa quando elas estão se referindo a uma campanha? No caso de cair as duas opções. Aí é o seguinte, não sei quem foi, não botou o nome não, mas é uma pergunta boa, inteligentíssima. É o seguinte, você tem que entender que às vezes alguma palavrinha, certo? Ela não tem efetivamente aquele conceito social que a gente conhece, né? Quando se fala em função apelativa de linguagem, se fala em uma função que traz argumentos para o convencimento, certo? Não é aquela apelação que a gente comumente conhece e vivencia no dia a dia, do apelou, né? Apelou, né? Até você está brincando e tal, aí a pessoa tira uma brincadeira com você tira um sarro com ela, aí ficou sem resposta, ficou horrível, aí a pessoa vai e apela, né? Ou então você, na relação com a sua mãe, com a sua família, você fez alguma coisa errada, sua mãe chama, aí, né, você sai aí pela tangente e tal, e faz uma apelaçãozinha, joga um drama no meio do caminho e tal, eu quero estudar, aquela velha mãozinha aqui, né, né, e tal, aquela coisa toda que derrete sua mãe. Essa concepção da apelação que a gente tem no coloquial, no dia a dia, é um outro conceito, tá? Eu tenho a palavra da função apelativa como aquela que argumenta para convencer. Ponto. Então, assim, a informação, ela já vem atribuída, já vem associada diretamente a esses argumentos. Entenderam? É muito difícil você ter uma questão em que contraponha, né, uma função apelativa de linguagem com informação. Até porque, para você convencer, você precisa de informação. Para argumentar, você precisa de informação. Beleza? Responde aí quem me perguntou. De boa? Então vamos lá. Parta aí para a segunda questão. Segunda questão tem Paulo Leminski. E eu tenho essa orientação aqui para você. Orientação aqui é o seguinte, a poesia marginal. Essa poesia é muito legal, bicho. Você tem, por exemplo, uma geração mimeógrafo. Todo mundo sabe que vocês já nasceram, digamos assim, já nasceram agarrados com tablet, né? Celular, essas coisas. Não! Não! Sério? Cara, olha, eu vim ter internet, eu tinha 18 anos, mais ou menos. Né? Primeira rede social, bate-papo da UOL. Aí evoluiu e a gente virou Orkut, né? Todo mundo aqui viu o Orkut? Mentira, velho. Vocês são velhos desse jeito, não. Você usou o MSN do... Não, mentira. Você tem quantos anos? 19? Mentira. Que conversa. Gente, é o seguinte, o meu era internet de escada, né?
Botava, conectava lá, esperava 1 hora, né, fazia a descagem e tal, aquela coisa toda. Aí conectava, caía. Aí mais 1 hora. Era assim, um negócio super velocidade, banda larga, super, né? Seguinte, ó. Mimeógrafo era um aparelhinho, vocês chegaram a ver mimeógrafo não, né? Já viu mimeógrafo? Sério? Mimeógrafo, pô, era um aparelhinho que você colocava, era uma impressora arcaica, né? Que você colocava, né, uma tintazinha, rodava ali e tal. Então, lembra? Tem gente que lembra aí também, né? Legal, legal. A prova vinha por álcool, né? Chegava a prova para você. Usaram aquilo na educação infantil um bom tempo. Mas assim, ó, as crianças, né? Aí, ó, você tinha, eles rodavam de forma muito artesanal as suas próprias obras. Porque a ideia era você ficar à margem da sociedade, né? Você já está à margem, não aceitando aquilo que era imposto. E aí criou-se uma literatura marginal, que não era a mesma coisa da literatura social. É bom dizer isso. Por exemplo, Ferreira Goulart, que comumente cai em prova, por exemplo, né? O José Ribamar Ferreira, que aí ficou com o nome Ferreira Goulart, seu pseudônimo lá, ele, por exemplo, ele tinha uma poesia de engajamento social. Vocês até conhecem um trabalho dele, uma poesia dele tal, que fala do açúcar. O açúcar que, né, com o qual eu mexo o meu café, né, em Ipanema. Então você tem uma literatura engajada, social, que combate, que está ali enfrentando. A literatura marginal, não. A poesia marginal, não. Tá? A poesia marginal, claro, tinha o seu contraponto, mas era uma poesia muito mais outside, né? Aquela coisa, pô, estou aqui nesse movimento pegando essas influências mais do hip, né? Do flower power, tal, aquela coisa toda americana, só que produzindo, né, com muito talento e, digamos assim, com liberdade de uso do vocabulário, com muita tranquilidade, porque eles produziam coisas incríveis. Paulo Leminski, principalmente. Você tem, por exemplo, ó, marginal é quem escreve à margem, deixando branca a página, tá? Para que a paisagem passe e deixe tudo claro, a sua paisagem. Marginal escreve na entrelinha, sem nunca saber direito quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Então, olha só, isso é totalmente fora daquele padrão. Como você tem, por exemplo, uma quebra de padrão, Semana de Arte Moderna. Você tem a aristocracia lá e tal, aí vem aquele poema Os Sapos. Né? Meu pai foi rei. Foi? Não foi? Foi? Não foi? Fazendo o som do sapo coachar, né? Então, você vai ter essas quebras no decorrer da formação social. E aí, quando você chega a esse período final dos anos 60 e início dos anos 70, você vai entrar nesse conceito da poesia marginal, que se difere da poesia social, conforme eu falei, que tem uma liberdade de produção, de escrita, escolha vocabular, enfim, e tem essa coisa mais outside mesmo. E nesse campo, certo, vão se desenvolver algumas pessoas super importantes, que é o Paulo Leminski, aí você vai ter também o Chacal, que é um dos principais, tá certo? E a gente vai analisar ainda um outro texto nesse material para você entender. Então, olha só, essa orientação vai servir para você aqui nessa questão. Aviso aos náufragos. Esta página, por exemplo, não nasceu para ser lida, nasceu para ser pálida. Um mero plágio da Ilíada, alguma coisa que se cala, folha que volta para o galho, muito depois de caída. Então, veja bem, ó, esse texto é aquele texto que você olha e diz assim, não entendi nada. Veja bem, ó, é a margem da sociedade. Ele utiliza uma expressão plágio, né? Plágio de quê? Plágio de quê, gente? Da Ilíada, né? Então, veja bem, ó, eu fico à margem, eu tenho liberdade, eu posso produzir. Né? Eu estou à vontade.
Apesar de que depois eles foram publicados por grandes editoras, né? Mas até isso eles não queriam. Não queriam essas publicações. Por isso a questão do mimeógrafo. Aí ele diz assim, ó. Habilidade 16. Nos versos de Leminski, a linguagem é responsável pelos efeitos sonoros expressivos. Um desses efeitos é a aliteração presente no texto. As figuras de linguagem, elas são presentes em praticamente todas as formações das escolas literárias, das produções literárias. A aliteração é a repetição de quê? Alguém lembra? Ninguém lembra? Perfeito. Então vamos lá. Eu tenho aqui, por exemplo, 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias de violões. Vozes veladas vagam nos velhos vórtices velozes. Dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Cada som, e isso quando você tem liberdade de produção, por exemplo, com uma poesia marginal, os caras tinham liberdade, faziam, né, versos livres, da forma como queriam. O que é que acontece? Os sons, eles terão fundamental importância na construção, escuta o que eu vou dizer, ó, na construção de imagens expressivas. Entendeu? Por exemplo, o Manuel Bandeira adoro o Manuel Bandeira, ele foi escrever um texto lá chamado Sinos. Aí vocês já ouviram esse texto? Sino de Belém, para os que ainda vêm. Sino de Belém, bate bem, bem, bem. Sino da paixão, pelos que ainda vão. Sino da paixão, bate bom, bom, bom. Sino do bom fim, baterás por mim? Vocês já escutaram isso? Alguns já, né? Aí a pessoa vai e diz assim, ó. Sino do bom fim, baterás por mim? Oh, que bonitinho, né? Tá, pode ser alguma coisa do amor. Não tem nada a ver. E olha a viagem, ó. A imagem expressiva do som do ão em in, repetidas vezes, me traz uma imagem de quê? Faça assim, ó, repetidas vezes. Ão, em, in. Faça aí para mim. Faça. Pessoal tem medo de ser ridículo, gente? Tem que ter medo não, ó. Vai lá, amiga, você que gosta aí. Gente, ó. Como é que faz o sino, ó? Quando o sino começa a badalada? Não é assim, ó? Não é não? Não é não? É ou não é? Se acalme. A gente, para ser ridículo, tem que ser passo a passo. É um passo, depois o outro. É um passo, depois o outro, né? Ó. Em. Vocês nunca escutaram, não, esse som? Ah, deixa de conversa que vocês não escutaram, né? Veja bem, ó. Quando o som está fechando, finalizando. Quando o som está finalizando, como é que ele fica? Não é assim, não? Fica aquele som chatinho, né? A repetição dos sons gera uma imagem... Se acalme, mulher. Você tá... Eu já falei que é passo a passo, né? Nós nos conhecemos agora. Calma, passo a passo. Então, ó, quando eu faço essa reprodução pela repetição do som, eu quero construir uma imagem expressiva, que é o quê? Qual é a imagem que eu construo? O sino em badalada. E na sua finalização, que tem tudo a ver com a temática do texto. O texto vai tratar de morte, vai tratar dessa percepção dele mesmo em relação à própria vida. E aí o que é que acontece? Quem tem uma cultura interiorana sabe que no interior, as cidades pequenininhas, tem geralmente uma pracinha, né? Tem como referência uma pracinha ou igreja, não é assim? E quando é que o sino toca? Ou quando alguém morre. Então veja bem, ó, essa noção com a repetição dos sons.
A aliteração é a repetição de sons consonantais, que servem para gerar ou uma imagem ou construir uma musicalidade. Beleza? Essa repetição ela não é à toa, não é por acaso. Ela pode gerar uma musicalidade, uma sonoridade melhor, uma adaptação melhor. Beleza? E aí você tem uma aliteração em que item, queridos? Item D de dado, não é isso? Plágio, né? Da Ilíada. Aí veja bem, olha só. Questões como essa cairão? Sim ou sim? Sim. Tá? Questões como essa cairão. Beleza? Eu tenho. Próxima questão. Já foi a 1, a 2 e a 3, né? Próxima questão, olha só. Se você quiser anotar isso aqui, é importante, ó. O que é a assonância? Repetição ordenada dos sons vocálicos. Beleza? Repetição dos sons vocálicos. Quarta questão. Na passagem do conto Desenredo de Guimarães Rosa, a expressão foi Adão dormir e Eva nascer qualifica a mulher como alguém suspeito que surge repentinamente. A frase em destaque faz uso de um recurso expressivo. Esse recurso, ele tenta personificar o sentimento de ingratidão feminino, esclarecer o valor denotativo da passagem bíblica. Denotação, sentido real ou figurado? Real ou figurado? Real. Denotativo começa com D, D de dicionário, sentido literal, real. Conotativo, sentido figurado. Exagerar quanto ao aspecto da fidelidade feminina. Reforçar o compromisso com a linguagem surreal. E suavizar a visão sobre a transgressão feminina. Então, veja bem, ó. Foi Adão dormir e Eva nascer. Nessa concepção aqui, tá? Eu tenho uma personificação. Personificação posso chamar de quê? Eu posso chamar prosopopé ou personificação. Isso daí é o seguinte, personificar é você atribuir características humanas ao que não é humano. Tem a ver? Não, né? Beleza? Aí eu tenho o texto, ó, do narrador, seus ouvintes. Joaquim, cliente, era quieto, respeitado, bom como cheiro de cerveja. Tinha-o para ser célebre, como elas, quem pode, porém? Foi Adão dormir e Eva nascer. Chamando-se Livíria, Rivília ou Irlívia, aqui nesta observação, a Joaquim apareceu. A Joaquim apareceu. Antes bonita, olhos de viva mosca, morena mel e pão. Aliás, casada. Então, olha só. Uma coisa legal de Guimarães Rosa é a criação de novas palavras. Essa percepção mais do neologismo, dessa brincadeira, desse jogo, certo? De construção de novos vocábulos. Isso é algo legal, bem interessante. E aí você vai ter também, por exemplo, nesse caso, ele faz esse contraponto. Foi Adão dormir e Eva nascer. Ele deu uma suavizada na ação. Eu tenho, por exemplo, Joaquim, cliente, era quieto, respeitado, bom como cheiro de cerveja. Tinha o para não ser célebre, como elas, quem pode, porém? Foi Adão dormir e Eva nascer. Adão e Eva são dois personagens, né, assim, numa concepção mais bíblica, né? E aí você tem, eles dois cometeram um ato, não foi assim? Não é assim o conceito? A partir de quê? O que é que tinha de simbólico no momento? Havia dois elementos simbólicos. Quais eram os dois elementos simbólicos? A maçã e a serpente, né? Então veja bem, ó. Quando eu coloco Adão e Eva no texto, eu estou configurando que algo como a
maçã e a serpente podem estar por ali. Mas o que é que eu faço? Eu crio uma metáfora nesse campo. Eu suavizo a ação, que é uma ação de transgressão. O que foi que Adão e Eva fizeram? Transgrediram. Não é esse o conceito? Então, eles transgrediram. Nesse caso, você vai ter que item aí, analisando linguisticamente esse elemento. Item é, suaviza, não é assim? A transgressão. Aí, deixa eu te dar outra dica importante. Às vezes você vai ler o texto e não vai entender nada. Não é assim? Pronto. Primeiro texto, você leu, não entendeu muito. Segundo texto, beleza. O que é que acontece? Quando você não entender absolutamente, entre aspas, né? Porque você entende, você compreende. A dificuldade é na interpretação. Cuidado. Quando isso acontecer, você vai buscar os elementos. Mas me pediu para eu dar um passo e vai-se embora, é? Também isso. Não, tá certo, deixa para lá. Não, deixa para lá. Olha só. Aí é o seguinte, ó. Quando isso acontecer, você vai buscar aquilo que é mais concreto em termos de sabedoria. Do seu conhecimento de mundo. O texto de Guimarães Rosa, muito bonitinho. Essas concepções da linguagem que ele utiliza são muito legais. Mas aí eu fico na dúvida, o que fazer? Quais os elementos que me trazem algo mais concreto? Aí eu encontro Adão e Eva. E na história, fazendo esse comparativo, Adão e Eva geram uma transgressão. Não é assim? Então, neste momento, eu consigo fazer uma análise um pouco melhor do texto, interpretando os elementos. Transgredir, vamos lá. Tem uma regra, uma lei, e você foi contra a regra e a lei. Você transgrediu. Sua mãe diz assim, não saia. Você sai. O que foi que você fez? Transgrediu. Cuidado com a maçã e a serpente. Né? Atenção. Entendeu? Eu não posso falar mais muito não, assim. Desenrolar muito não. Deu para entender, né? Olha só, galera. Aí eu tenho, por exemplo, ó, próxima questão. Tem aí uma imagem, não é isso? Tweetem bem ou tweetem mal, mas tweetem de mim. Para-choques de caminhão são construídos com uma mensagem, muitas vezes, bastante interessante. Um ditado popular com o uso de termos oriundos do universo das novas tecnologias serviu para a construção da frase desse para-choque. Reinterpretando-o, pode-se dizer que, olha só, preste atenção no que eu vou dizer, ó. Quando eu tenho uma linguagem, certo? Mais voltada para esse vocabulário atual, tecnológico de rede social, em geral as questões fazem um contraponto com algo que talvez precise de um pouco mais de sabedoria popular, como ditados populares, por exemplo. Quando você tem, por exemplo, um para-choque de caminhão, geralmente lá existem frases, né, bem comum isso, é cultural mesmo. E essas frases trazem ditados populares, não é assim, na maioria das vezes? Ditados populares que vocês, que já são de uma geração um pouco mais para frente, não conhecem muitas vezes. Aí é quando chega a dúvida. Então, olha só, você analisar um pouquinho essa parte histórica da evolução da linguagem, as variações, os ditados populares. Isso pode te ajudar se uma questão nesse modelo acabar aparecendo. Entendeu? Caem geralmente questões nesse modelo. Você tem lá a linguagem atual, tecnológica, que você tem que entender, e existe até um gênero textual bem importante aí, né? Não um gênero, mas uma concepção de texto bem importante, que é o hipertexto hoje, né? Você tem essa concepção textual, hipertexto, hipermídia, beleza? E aí você entender um pouco dessa linguagem mais regionalizada, dos ditados, dessa forma de comunicação,
pode te ajudar. Tá? Aqui eu tenho, por exemplo, ó, eu tenho na habilidade 1, tá? Para-choques de caminhão são construídos com uma mensagem, muitas vezes bastante interessante. Um ditado popular com o uso de termos oriundos do universo das novas tecnologias serviu para a construção da frase do para-choque. Reinterpretando, pode-se dizer que eu tenho, ó, tuitem bem ou tuitem mal, mas tuitem de mim. Qual é o ditado aí? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Tem uma pessoa muito autoconfiante aí, né? Pode falar, né? Eu tenho, olha só. Garante ao texto a construção de um viés interpretativo cômico. Dificulta o acesso ao texto por quem não domina o vocabulário tecnológico. Restringe o acesso ao texto por público não especializado em caminhões. Torna o texto apropriado para profissionais da área de informática e atrapalha a disseminação da terminologia original da área da informática. Vamos de baixo para cima. Atrapalha a disseminação da terminologia original da área da informática. Atrapalha? Nada a ver. Torna o texto apropriado para profissionais de informática. Tem alguma coisa a ver? Nada a ver. Restringe o acesso ao texto por público não especializado em caminhões. Também não. Dificulta o acesso ao texto por quem não domina o vocabulário tecnológico. Aí já tem gente que fica confuso. Aí eu já escutei um sim. Beleza? Chegou naquele ponto. Pode ser A, pode ser B. Aí a pessoa diz sim, marcou B e é o item A. Entendeu? O que é que vai acontecer? Ó? Dificulta o acesso ao texto porque não domina o vocabulário tecnológico. Quem não domina o vocabulário tecnológico vai ter dificuldade? Vai ter dificuldade? Pode não ter por conhecer o ditado, não é isso? Mas o termo Twitter, twittar, tem gente que não está muito familiarizado com isso. Concordam? Perfeito? No entanto, não é o efeito que... Olha só o comando da questão, filho. Não é o efeito que se quer criar. O cara que colocou isso no para-choque de caminhão, ele não colocou. Eu vou colocar para que as pessoas que não dominam o vocabulário tecnológico não entendam. É assim? Não. Ele quer criar um efeito interpretativo cômico. Porque esse é o objetivo desse movimento com os para-choques de caminhão. Os caminhoneiros fazem isso, um efeito cômico, umas frases legais, umas coisas que possam trazer aí uma comunicação visual. Beleza? Tranquilo? Então, item A. Está entendendo aqui agora que interpretar também é uma ciência bem boazinha, bonitinha. Dá para entender, né? Vamos lá, próxima. Não seja vítima do álcool. Seu carnaval não precisa acabar assim. Seja você a mudança no trânsito. Geralmente, as propagandas de trânsito são muito impactantes. Concordam? Extremamente. Vocês estão dormindo, é? Ah, tá. Vocês estão comigo? Beleza, dei valor. Sim, aí uma pessoa lá atrás, ó. Gostei, viu como é seu nome, hein? Larissa, bom demais, hein? Parabéns, viu? Pela sua energia. Viu? Tô aqui, ó. Então, olha só. Ele diz assim, ó. O cartaz pertence a uma campanha sobre trânsito e exerce uma função social a orientar os motoristas. Ele tenta orientar quanto ao crescente número de menores dirigindo automóveis, crescente número de condutores de veículos, cuidado com o uso das cadeirinhas infantis, manutenção preventiva do veículo, conscientização e respeito às leis de trânsito. Olha só, isso aqui é aquela questão que você olha e diz assim, é sério? Aí, nessa dúvida, o que é que você faz? Você vai revisar a questão 3 vezes e vai perder tempo. O Enem traz questões que são fáceis, como qualquer prova. Fácil, um nível regular, um nível médio, um nível difícil. Normal, como qualquer prova.
Aqui é aquele tipo de questão que você mata logo. Qual é o problema desse tipo de questão? Se você errar, só você errou. Entendeu? Isso é muito ruim. Questões fáceis demais é muito ruim, na verdade, na prova. Então vamos lá. Ó. O cartaz pertence a uma campanha de conscientização e respeito às leis de trânsito. Em relação a isso, eu quero te mostrar uma paradinha muito legal. Olha só. Quero te mostrar isso. As funções da linguagem. Beleza? As funções da linguagem. Eu tenho, por exemplo, ó, a função referencial, a função emotiva, função conativa, função fática, função metalinguística. Tá? E tem uma função que é uma função poética. Isso você não pode esquecer nunca. Beleza? Nunca. Inclusive, eles têm acesso direto, né? Tem relação direta a, digamos assim, a elementos da comunicação. Por exemplo, eu sou o emissor. Se a mensagem estiver centrada em mim, emissor, qual é a função? A função é emotiva. É por isso que tem o eu lírico, o eu poemático. Né? Por isso que tem os textos, o diário íntimo, por exemplo. Por isso que existe gêneros que vão abordar a primeira pessoa. Quando eu faço, por exemplo, um texto autobiográfico, por exemplo, eu estou tratando diretamente de mim, primeira pessoa. Beleza? Se eu trato da mensagem diretamente, ou seja, eu tenho uma preocupação com a plurissignificação, eu tenho palavras que são novas, eu crio um novo contexto, por exemplo, Guimarães Rosa cria novas palavras, palavras surgem, a preocupação dele está com a mensagem. E aí eu encaminho o quê? Uma função poética. Esse conceito você precisa saber. Beleza? Ó. A função conativa está centrada em quem? No receptor. A publicidade que você acabou de ler, ele quer impactar quem? Você, o receptor. Entendeu? A função fática é aquela centrada no canal de comunicação. É muito simples. Estamos numa relação inicial, chego aqui, bom dia, gente. Bom dia, gente. O que é isso? É uma função fática. Estabelecer a comunicação. Quando você está no elevador, por exemplo, que você não conhece as pessoas, não fica uma situação meio constrangida, né? Um constrangimento, né? A situação. Aí você fica, falo, não falo, né? Falo, não falo. Aí você dá uma boa tarde, mas já é boa noite, né? E tal. É uma função fática. O cara quer chegar ali pertinho da menina e tal, aquela coisa toda, quer conversar, aí não sabe o que falar e diz, tá quente aqui, né? Eu disse, filho, você está no Ceará, brother. Você quer o quê? Aqui é Fortaleza, filho. Daqui na sombra está fazendo 30 graus. Você quer, né? Ar-condicionado? Como é que é isso aí? Tá quente aqui, né? A menina Ou então no WhatsApp, né? Oi. Aí a pessoa responde o quê? Oi. Tipo, né? E aí? E aí? O que foi? Não sei, tu que falou? Fala aí. Né? E a função metalinguística, centrada no código. Qual é o nosso código, gente? O código da gente é a língua portuguesa. Se eu tenho um texto que fala sobre o português, o texto é escrito em língua portuguesa, falando como temática, né? Do português, eu tenho o quê? Uma metalinguagem. Um poema que fala de poema. Metalinguagem. Beleza? Isso você não pode esquecer. Isso é importante, tá? Tem muita recorrência no Enem. Vamos lá para o Cacaso aqui, ó, que é da poesia marginal também. As aparências revelam, tá? Revelam. Afirma que o Brasil confirma. Vamos substituir o café pelo aço. Vai ser duríssimo descondicionar o paladar. Não há na violência que a linguagem imita algo da violência propriamente dita?
a história da poesia marginal, né? Eu faço, né, com os versos livres, crio a rima que eu quiser e coloco o efeito que eu desejar, em função da minha intencionalidade. E aí eu tenho, ó, Cacaso constrói seu poema por meio da concepção artística, típico da poesia marginal, ó. Afirma que o Brasil confirma, vamos substituir o café pelo aço. Vai ser duríssimo, descondicionar o paladar. Não há na violência que a linguagem imita algo da violência propriamente dita. Então você tem, eu vou encontrar aqui, certo, no Cacaso, que tipo de recurso? Vamos lá. Aí eu tenho esses recursos presentes na questão, né? Ó, prosopopeia, sinestesia, paronomásia, a hipérbole, a antítese. Beleza? Nesse caso eu vou criar o quê? A única que você não conhece, muito provavelmente aí, é um negócio chamado paronomásia, que é aquela aproximação entre as palavras. Vem da concepção do parônimo, né? Eu tenho uma aproximação sonora, eu tenho uma aproximação gráfica ali, mas o significado dele é diferente. Beleza? Porque é uma aproximação, não é igual. É aproximado. Beleza? Por exemplo, aqui, ó, eu vou ter, ó, afirma, afirma e firma é aproximado? É aproximado, mas não é a mesma coisa. Né? Vamos substituir, uma firma com firma, substituir o café pelo aço. E aí vem que a linguagem imita algo da violência propriamente dita, né? Então, essa proximidade, ó, afirma, firma, é um conceito que a gente vai caracterizar como paronomásia. É uma paronomásia ao extrair a expressividade de palavras com semelhança fônica. Tem semelhante som. Beleza? Tem uma semelhança também aqui na grafia. Mas são palavras diferentes, sentidos diferentes, que trazem ao texto uma expressividade. Esse é o grande ponto. Certo? Passou, vamos lá. Eu quero mostrar para você o seguinte, ó. A sinestesia, tá? É uma figura que tem a ver com os sentidos. Então, ó, agora o cheiro áspero das flores. O cheiro áspero das flores. Áspero tem a ver com o quê? Com o quê, gente? Pode ter a ver com paladar, pode ter a ver com tato também. E no caso do cheiro, tem a ver com o quê? Olfato. Então eu tenho elementos sensitivos aí, né? Relacionados aos sentidos. Sinestesia. Vamos lá, olha só. A paronomásia a gente acabou de ver. Que a morte apressada seja tributo do entendimento e a vida larga atributo da ignorância. Ó. Tributo, atributo. A antítese, eu tenho termos nas suas oposições. O amor e o ódio caminham lado a lado. A verdade e a mentira fazem parte do meu dia, né? Então, olha só. Eu tenho também o paradoxo, que aí eu tenho algo mais profundo, né? Uma oposição mais profunda de ideias, tá? Então, os mesmos braços que serviram de abrigo hoje transmitem a solidão. Aí eu tenho uma ideia que se opõe, paradoxal, tá? Aqui eu tenho, ó, os termos, aqui eu tenho um elemento paradoxal. Beleza? Tranquilo? Para frente. Última questão, tá? O nosso tempo está encerrando, né? Então vamos lá. Última questãozinha aqui e eu faço alguma observação que eu acho pertinente, tá certo? Você é do tipo que salva A mais, B mais, AB mais, O mais, A menos, B menos, AB menos, O menos. Já dou o sangue hoje? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ó. Eu acredito muito, tá? Muito mesmo, que as questões da prova do Enem, desta edição do Enem, que, a meu ver, ainda é está um pouco aí na incógnita, tá? Mas elas vão abordar muito temáticas dessa concepção do social, a relação social.
Não das camadas sociais, lutas de classes, etc. Muito mais dessa relação da linguagem como uma interação social. Por exemplo, um texto como esse, que fala sobre doação de sangue, é algo que mede não só a análise linguística, mas mede também os nossos indicadores o quê? De relação social. Entendeu? Eu acredito muito na presença um pouco maior desses modelos de texto, desses modelos de mensagem. Tá? E depois, no outro momento, eu explico o porquê. Mas vamos lá. Ó. Eu tenho assim... Enunciado da questão habilidade 19. A peça publicitária exemplifica o uso da linguagem que predomina a função que. Você é do tipo que salva. Já doou sangue hoje? Eu estou trazendo o quê? Que tipo de informação? É uma campanha? Sim ou sim? Sim. Essa campanha eu quero atingir um público? Sim ou sim? Sim. Esse público eu quero que atenda a minha informação, a argumentação e venha ajudar na campanha, sim ou sim? Se ela não vier ajudar a campanha, pelo menos ela fica informada de que existe uma campanha, sim ou sim? Então, a minha intenção qual é, gente? Entender de dado. Apelar para que outras pessoas sejam doadores de sangue. Aí, no sentido do apelar, não é o sentido, apelou, né? É no sentido da função apelativa, tá? Oi? Do se doar, beleza? Gente, vocês têm um gabarito do restante? Tem? Tem, né? Olha só, deixa eu passar aqui uma ideia também para vocês. Se alguém precisar, né, trocar ideias, enfim, você já sabe onde me encontrar, né? Muito provavelmente... Não sabe? Ah, não sabe? Eu vou voltar lá. No Instagram, eu estou lá. Pode ir lá. Eu sigo de volta, não tem esse besteira não. Bora. Então, olha só. O que é que eu quero que você entenda? Eu acredito que você tenha entendido, tá? Interpretação é uma ciência. Quando o Fábio pediu para a gente conversar um pouquinho hoje, foi muito mais nesse conceito, não de abordar um tema específico, um assunto específico, coesão, coerência, coisas do tipo, mas a gente abordar a interpretação de uma forma mais ampla. Para você não, de forma alguma, utilizar mais a interpretação de texto como algo que não tem uma ciência por trás, entendeu? Não existe uma ciência por trás. Existe uma ciência da linguagem, uma ciência linguística. Eu tenho que entender o gênero, concepção do autor, a visão de mundo, o momento histórico, social, cultural, a formação daquele texto. Eu tenho que entender isso. E, a partir disso, fazer as análises linguísticas adequadas para interpretar. Beleza? A partir de hoje, não é mais a aulinha do soninho. Pelo amor de Deus, não faça as coisas só ler e responder. Leia, compreenda, interprete, analise, responda, tá? E nós nos encontraremos aí, tá bom? Forte abraço, valeu, obrigado e rumo ao topo aí, valeu. Tchau, tchau.